Olá, bem-vindo ao podcast Maupod Talks, o podcast das Mulheres à Obra, uma comunidade de mulheres empreendedoras que se interajudam. Ouve agora e descobre como. Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio e hoje estou novamente muito bem acompanhada hoje com a Raquel Monteiro. Olá, Raquel. Olá, tudo bem? Ai, prazer estar aqui. Que bom. Para nós também é um prazer que estejas connosco, não só nas vozes do empreendedorismo, mas também que tenhas aqui um tempinho para conversar connosco. Bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Eu sei que já te perguntaram isto 1 milhão de vezes, mas nunca é demais. Quem é que é a Raquel? O que é que a Raquel faz? Conta-nos. Então, meu nome é Raquel Monteiro. Eu sou brasileira, mas vivo aqui em Portugal há 17 anos. Quase uma vida. Minhas filhas nasceram cá. E, para mim, nessa jornada, porque eu falo que todas as pessoas nós temos uma história. E essa história de vida que vai trazendo o que a gente faz, o que a gente vai se tornando ao longo da vida, né? E é tão engraçado que hoje eu falo assim que eu fui descobrindo ao longo da vida que o meu papel, a minha missão é potencializar pessoas e marcas. E o que é isso na prática? Na prática. Então, eu sou mentora de negócios, mas na prática eu ajudo marcas a criar estratégias, desde de pequenas ações, até mesmo de estruturar o negócio por completo, para potencializar em termos de visibilidade e vendas. Muito bem. E trabalhas com empreendedores também? Ou são marcas e grandes marcas? Não, com empreendedores também. Então, eu crio produtos, eu tenho 3 tipos de produtos. Além disso, eu faço a parte do network. Okay. Então, o meu diferencial, quando eu faço mentoria de negócios, eu ajudo a potencializar a rede de contatos que a própria pessoa tem. Fazes pontos. Faço pontos. É bem isso. Fazes pontos, não é verdade? E networking não é uma moda, pois não? É uma necessidade? Completamente. Todos os negócios, inclusive dentro das organizações, eles somente... vamos imaginar que você é desde o CEO até um porteiro, né? Então, em todos os níveis de uma organização, de empreendedoras para tentar vender seus produtos ou serviços, não importa a área que você esteja. Se você consegue potencializar o seu network, demonstrando o que você faz, o que você entrega em termos de trabalho, quando você demonstra isso para o outro, a possibilidade de alguém dentro de uma empresa, quando precisa de um profissional, ou quando você precisa de um produto e serviço para você lembrar dessa pessoa, se você consegue potencializar isso através do seu network, a probabilidade de venda e de conexão, de fazer amizade é muito grande. Network sempre existiu, que é relacionamento. Exatamente. Pessoas compram de pessoas, não é? Isso. O problema todo é que a palavra foi muito distorcida ao longo dos anos. Por exemplo, eu me posicionei um tempo atrás muito como network. Porque não tinha esse posicionamento, que eu venho estudando sobre network já há alguns anos. E até hoje, por mais que as pessoas todas percebam da necessidade do network, a palavra as pessoas têm preconceito. E por que será? Porque começou dentro, na verdade, net significa rede e work, trabalho. Isso começou nas empresas, nas organizações, onde tinham os eventos e falava assim, olha, você tem que ir nesse evento para fazer conhecer o seu negócio. E as pessoas entendiam que os eventos eram para trocar cartões. Iam lá, trocavam cartão, falavam oi, ou às vezes nem conectavam corretamente com a pessoa e aquilo virava literalmente uma seca. E as pessoas pegaram uma coisa assim, que saco essa história de network. E ao mesmo tempo foi dito também que o network era quando você chegava perto de alguém, era naquele formato de interesse. Ok. Então, as pessoas já pegaram uma coisa assim, falou network, ou é interesseiro, ou é uma seca. Então, criou-se um conceito muito ruim. Por exemplo, tem um estudo em Harvard que fala da importância do network dentro das organizações e no mercado como um todo, que é o network, que é o relacionamento, ele que potencializa o negócio. E nesse estudo eles perceberam que se uma pessoa quer fechar algum negócio e ela encontra
em algum local formal de trabalho, a probabilidade de fechar esse negócio é mais baixa do que se a pessoa agenda um jantar ou um café. Ok, então a refeição também, a ligação, no fundo, Isso. a relação. A relação. É porque nós estamos numa refeição e estamos a relacionar-se, não é? É que é impossível estarmos numa refeição em silêncio. O tempo todo. Não acontece. Porque você cria, de certa forma, quando a gente chama alguém para a nossa mesa, é? cria uma coisa de intimidade, assim, né? Colocado entre aspas. Sim, sim. Porque, assim, você vai para um café, ali você já dá uma abertura maior para a pessoa. Ok. Então, isso que é a ideia do network. É você só é válido e só funciona de verdade quando cria um relacionamento. E esse relacionamento tem que ser cultivado, tem que ser construído. Alimentado. E aí, o que as pessoas entendem? Ah, ok, conheci a pessoa igual aqui no evento do Mulheres à Obra, nós vamos fazer a dinâmica do network daqui a pouco. Sim. As pessoas têm ideia, ok, eu conheci fulano de tal, não sei o quê, começa a seguir nas redes sociais, esquece da pessoa. Aí não teve network. Acabou, né? A gente só conheceu alguém. É um conhecido. É um conhecido, isso. Network é quando a gente vai construindo um relacionamento. E esse construir, muitas das vezes, tem o dar e o receber. Então, é como se fosse mesmo pegando aqui na ideia da ponte, não é? Estamos a construir dos dois lados da ponte. Até chegarmos à compra, à venda, a efetuar negócio, no fundo, isso. Não é? É bem isso. Só que esse distorciamento que tem, assim, com relação à palavra, né? As pessoas distorcem essa palavra pelo seguinte fato. Dá trabalho. Network é relacionamento, dá trabalho. E muitas das vezes você tem que oferecer primeiro. Você tem que estar lá naquela postura de oferecer algo, de dar uma atenção, de indicar o trabalho de alguém para outro. E você vai dando, oferecendo. Até o ponto de você ver a outra pessoa também fazer a parte dela, né? E é um investimento. Você tem que ver alguém que seja interessante, é um investimento. E é com uma intenção. As pessoas veem isso como negativo, mas não. Todos nós, quando queremos construir algo com alguém, a gente tem uma intenção positiva de construir algo com alguém. Exatamente. Até se nós pegarmos no exemplo, e vou fazer aqui a ponte com um relacionamento amoroso, não é verdade? Isso. É sempre nesta perspectiva, não é? Só que não leva a um casamento, mas leva a um negócio. Negócio, não é? É bem isso. É bem isso. Porque assim, ó, tanto no relacionamento de marido, mulher, né, de namoro, de amizade, qualquer relacionamento, se a gente não tem uma construção ali de ambas as partes, Exatamente. Que compreenda, que está ali participando, que tem atenção, cuidado com o outro, isso morre. Acaba. Né? Então, é nesse formato de você potencializar todas as etapas de uma construção de um negócio. Que eu trabalho, o network é que entra aí mais forte nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. E no fundo, networking não é só algo do passado. É algo que continua presente hoje no século XXI, mesmo com as evoluções que nós fomos fazendo, com o online, com o digital, com a inteligência artificial, com o metaverso, continua a funcionar, não é? Eu acho que isso nunca... Eu acho que, assim, se a gente for pensar bem, porque não importa todos esses meios que estão vindo hoje, principalmente a inteligência artificial, que dá até medo de tão potencial que está sendo, tudo que está acontecendo. Mas eu acredito que... Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres relacionais, né? Então, nós, se não tivermos essa troca com o outro... Assim, pode ter qualquer tipo de inovação, de qualquer coisa no meio, as redes sociais. Se a gente não tiver relacionamento um com o outro, ninguém compra de alguém que não confia. Exatamente. Então, o network é isso. É você criar um relacionamento que vai gerar confiança para essa pessoa comprar ou te indicar para alguma coisa. Ou se não, construir amizade, construir um namoro. Qualquer coisa, não é? Né? Então, assim, o que eu convido as pessoas... não é nem olhar, só para não ter o preconceito da palavra, muda por relacionamento. É a coisa mais importante que existe, que nós temos que cultivar hoje no mundo do negócio. Somos seres sociais. Totalmente. E, inevitavelmente, temos relacionamentos com as pessoas que nos ligam, quer seja familiares, pessoais ou de negócio.
é impossível fugir a isto, não é? Não, é completamente. Você vê os players do mercado, quando falam de redes sociais, né, principalmente do Instagram, falam o seguinte: olha, você tem que estar aqui no Stories, você tem que criar um relacionamento com a pessoa, que senão a pessoa não compra. Ai, mas eu posso, mas ninguém engaja. Então, eles defendem o tempo todo que a gente tem que estar mostrando a nossa essência, que a gente tem que estar mostrando quem que a gente é, que isso que é o diferencial. Sim. Então, isto que vai conectar com o outro. A gente conecta muito com as pessoas também quando os nossos valores, a gente percebe. Fazer match, não é? A gente percebe quando a pessoa tem é como se fosse uma coisa meio de sintonia. É o comprimento de onda, não é? Parece que estamos no mesmo comprimento de onda, não é? Não se explica, sente-se, não é? Sente-se. Por exemplo, eu faço evento, eu vou fazer até agora, dia 1º de junho, um evento que eu levo 10 mulheres, é uma experiência exclusiva. Essas mulheres nós passamos por um jantar, depois entramos por um grupo de WhatsApp e depois elas fazem mentoria comigo do negócio. Em 2 horas eu já ajudo ali a organizar ideias, potencializar o negócio, e elas entram aí e as que querem continuar seguindo o caminho como mentoradas, continuam. E é tão interessante que quando a gente está ali, em apenas 10 mulheres, você vê que é uma oportunidade de estreitar relacionamentos. Sim. E a gente não vai estreitar, mesmo sendo uma quantidade de mulheres, 10 é pouco, comparado, por exemplo, aqui com o evento. Mas você vê que, assim, elas estreitam o relacionamento com 2, com 3, é porque vai de acordo com o time. Por exemplo, dá um exemplo do time. Se você é mãe, você tem uma tendência muito maior de você conectar com outra que tem filho mais ou menos da sua idade. Exatamente, é mesmo. E se você tem um negócio ligado assim com moda, se veio uma pessoa que é ligada nessa área, assim, então você tem um contexto maior. Então vai muito dos nossos interesses, principalmente vai alinhado com os valores, porque eu falo que nossos valores estão ali, mas as pessoas, quando vai conversando com a gente, parece que já vai identificando, né? Faz check, só faz check. E aí cria aquela sintonia. E essa sintonia depende também depois de ser construído e alimentado. Claro. Então, eu tô fazendo esse evento, assim, o meu objetivo é fazer 5 edições, eu tô indo pra 4ª. Então, das 3 edições anteriores, eu vejo que são poucas, por mais que eu dei a instrução, por incrível que pareça, para tentar conectar com todas, mas eu sabia disso. A gente só conecta com quem a gente quer construir relacionamento. Então, ficou 2 ou 3. É o que vai acontecer aqui hoje também, que eu falo assim, que a pessoa tem que sair daqui com o objetivo de construir relacionamento pelo menos com 3 pessoas. Que aí você está fazendo um network. Sem dúvida, sem dúvida. Networking, relacionamento. Isso. Simples assim. Simples assim. Parece que estamos aqui a conversar imenso para resumir aqui numa palavra. Mas eu acho que é muito importante desmistificarmos isto, porque ainda há muito preconceito. Tenho que usar esta palavra. Preconceito sobre realmente isto. E não podemos esquecer que negócios são relacionamentos, são pessoas. Por isso é inevitável. Por exemplo, que eu tinha falado que eu me posicionei, na minha bio, eu escrevi assim, Raquel Network. Na época que eu coloquei assim, para me encontrar no Instagram é raquel.network. E aí, na época que eu fiz, ninguém se posicionava com o network. E foi normalmente uma coisa gradativa para ali, quebrando, né, os preconceitos que existem, que nós estamos conversando aqui. Mas foi interessante que até mesmo eu trabalho com algumas marcas de luxo, tanto no mercado imobiliário quanto da moda. E eu percebi que as próprias marcas ainda não têm, quando eu falo que eu sou mentora de negócio, mas vem o network no meu perfil, as próprias marcas sabem que eu também faço essa coisa do network para as marcas, que está relacionado com a estratégia o método meu de mentoria. Mas mesmo assim, o network se torna, eu posso te dizer que de certa forma até pejorativo. Não sei se aqui usa essa palavra, né? Sim. Então, quando eu fui percebendo isso, eu até mudei. Sabe, eu voltei com meu nome, meu sobrenome, mas continuo network, trabalhando com as coisas, porque eu acredito muito
nesse formato. Eu acredito que se a gente constrói relacionamentos com pessoas, não é só pro negócio, sabe? Quando a gente constrói, que a gente para genuinamente para ouvir a história do outro, a gente está potencializando o nosso crescimento. A gente está fazendo com que a gente cresça também. Porque a história do outro, por mais que você ache que não tenha nada, a história do outro pode te ensinar algo. Sim. Eu vou dar um exemplo, posso? Claro! Que eu descobri agora. Eu descobri uma coisa agora, assim, meio que por um acaso, que porque assim, nós somos muito conectados às vezes com as outras pessoas, ou por uma coisa muito, por exemplo, pela dor, em tudo, ou pelo desejo, né? E foi interessante que eu passando assim nas redes sociais, eu tinha atendido nesse dia uma cliente minha, ela tem todo o potencial. E ela literalmente estava ali para mim assim, Raquel, olha, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu não sei o que eu... Sabe, eu não consigo ter destaque no meu negócio. Tudo que eu faço dá errado. E assim, literalmente reclamando de tudo que ela tinha na vida. E aí eu tive um trabalho ali com ela, né? E por coincidência, depois que nós terminamos esse momento, eu tô rodando. Sabe quando a gente tá ali, assim, que eu não aconselho pra ninguém, que a gente perde muito tempo. Mas por um acaso eu encontrei um senhor que ele é do Brasil e ele tem câncer e ele perdeu os 3 filhos dele com câncer. Menina, quando eu vi aquilo ali, pra mim foi tão forte de ver aquilo, sabe assim, a história dele. E eu achei tão estranho porque ele coloca tudo nas redes sociais. Ele tá em tratamento, os filhos lindos e foram, sabe? Que eles têm um problema mesmo genético. E aí é um momento pra gente refletir como que a vida literalmente do outro nos ensina. Então, isso é uma coisa muito pesada, muito da dor, né? Mas quando você vê aquilo ali, você percebe assim, o quão rico, porque às vezes as pessoas não agradecem nem quando acordam, de falar, pai, obrigada, né? Obrigada por mais esse dia. Eu tô aqui com saúde, eu tô aqui com meu... Você tem filhos? Tenho uma filha também. Uma filha. Eu tô aqui com minha filha, né? No meu caso, filhas. Então, assim, é bênção. Então, a gente, às vezes, assim, por medo, por receio, a gente não faz o que a gente tem que fazer e fica achando um monte de desculpas, vendo um problema grande em tudo. Quando não é. E quando não é. Nós, empreendedoras, temos obstáculos o tempo todo. E isso é certo. É certo. E aí... Quem pensa que não está enganado. Todos nós. E aí eu encaminhei para ela, assim, para essa mentorada, eu encaminhei para... Na verdade, ela não é mentorada, ela é cliente de coaching. Eu encaminhei para ela esse perfil. E depois ela me voltou. Raquel, agora eu tô percebendo que o que eu tô criando de problemas não é nenhum problema. E às vezes a história do outro nos conta isso, nos mostra isso. Então, assim, às vezes a gente tá numa fila de um supermercado ou de um banco. Eu falo que ali a gente tem chance de conhecer alguém que pode ser até um potencial cliente. E você conhecer a história do outro, sabe? Eu adoro parar, e isso é um grande problema, eu adoro ouvir história dos outros. Eu vou horas, sabe? Porque a gente aprende muito, Sem dúvida. E isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas hoje em dia, com as redes sociais, e principalmente essa nova geração, não tem paciência. Não tem paciência de ouvir, não tem paciência de realmente fazer essa construção. Então, como você perguntou, se o network mantém, o meu receio é manter, eu acredito que sim, porque todos os negócios dependem disso, de confiança, de criar esse relacionamento. Mas eu tenho um grande receio com essa nova geração, de não criar essa conexão mesmo, de construir, de não ter paciência de estar construindo e de estar muito no online, ao invés de estar literalmente construindo relações no offline. Então, isso é uma das coisas que, com tudo isso do digital, é uma das coisas que me preocupa. Mas eu acho que o mundo, cada um vai buscando, né, nessa vertente. E aí que eu tava contando pra você, assim, que eu acho que agora eu fugi, trazendo esse exemplo dessa empreendedora,
que ela tem tudo. Ela tem tudo com a história dela. Por isso que eu falo da história de cada uma, que é importante. Ela tem tudo com o que ela já estudou, com a experiência dela, com as histórias dela, de vida mesmo. Ela tem tudo para colocar em prática. Só que quando ela compara com o outro, ela acha que ela não é boa o suficiente. Ela acha que ela não pode fazer, sempre buscando um formato de diferente, e não faz. Sempre buscando, mas não faz. E quando a pessoa está nesse estágio, a pessoa tem uma tendência a perder muito tempo. Então, assim, o que eu mais falo, tanto para minhas clientes, ou quando eu vou assim, network, eu falo para as pessoas o seguinte: busque encontrar a sua essência, o autoconhecimento ali, trabalhar isso, trazer para o seu negócio e conecte-se. Conecte-se com muita pessoa, ouve histórias e tenta aprender com o outro, os desafie com o outro, porque a gente tem a ideia que as dificuldades que a gente está passando é só a gente, o outro não passa, é igual. E às vezes, por exemplo, eu tenho mentoradas assim que eu olho assim e falo assim: meu Deus, que construção de vida, sabe? Assim, construir uma carreira linda, uau, que você fala assim. Você chega, a mulher tá insegura, tem seus receios, tem seus medos. Tal e qual como nós, né? E somos todas. E aí o que nós temos que fazer é realmente ter uma clareza do nosso caminho e ir construindo, entrar em movimento sempre. Quando a gente faz isso... Persistir. E não desistir. E não desistir. E cercar de pessoas que nos potencializam. Sim. Quando a gente está com pessoas que elevam a gente... Eu falo que a gente vai longe. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E estar rodeado de comunidades é essencial, não é? No fundo, nós fazemos muito isto aqui nas Mulheres à Obra, fazemos isto nesta conferência e isto não é uma perca de tempo. Isto é um investimento que é essencial, porque há muitas vezes que as prioridades às vezes são confundidas entre mas eu não vou a este evento, não vou a esta reunião, não vou, porque tenho aqui mais coisas que fazer. Mas isto também faz parte do negócio. Sem dúvida. Não é verdade? Porque às vezes temos que escolher e, no fundo, colocamos a nossa energia em algo que não nos traz depois, no fundo, o retorno, não é verdade? Agora, assim, as pessoas também têm que perceber o seguinte: o tipo de negócio. Porque, assim, nós, no dia a dia, nós já temos muito trabalho, né? Aliás, não precisa nem ter trabalho, só de mãe. Aquilo ali, exatamente. Porque é trabalho pro resto da vida. Mas, assim... Para várias vidas. Eu acho que trabalho para várias vidas. É bem isso. E aí, assim, com relação a essa parte do empreendedorismo, de estar ali, a nossa jornada é muito puxada. Porque as redes sociais, por um lado, vieram para nos ajudar, mas, por outro lado, é trabalho demais. Exatamente. É uma coisa incrível. E tem que ser ali também um investimento de tempo, de dinheiro, de recursos. É puxado, não é fácil. É desafiante, sim. Completamente. Mas, agora, com essa parte de network, de estar indo em eventos, eu falo o seguinte, porque assim, tem pessoas também que vão ao extremo. Vão a todo lado. Vão a todo lado, não conectam corretamente, não constroem relacionamentos e não trabalham direito. Exatamente. E perderam a oportunidade. E perderam a oportunidade. Agora, tem pessoas que vão em determinado lugar. Por exemplo, eu quando vou em algum lugar, eu falo assim, as pessoas às vezes falam que é interesse. Não é interesse. Mas ninguém admite isso. Mas é intenção. É intenção. Não é? Todos nós, quando a gente vai fazer algo, todos nós, desde a hora que a gente acorda da cama, temos uma intenção. Mas até se nós pensarmos nisto, desde bebês. Isto não é algo que cresça connosco. Não. O bebê chora porque tem a intenção de comer. Isso, simples, exatamente. Não é? Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente está nessa ideia, tá interessado, tá? É interesseiro. Interesseiro, E aí, aquilo ou se não vende o mesmo produto que eu. Não vou me conectar, sabe? Eu entendo isso porque eu já passei por isso. Eu já passei muito por eu ter alguém que fazer a mesma coisa que eu falo assim, gente, eu não vou fazer nada com essa pessoa, faz a mesma coisa que eu. É só ao longo da nossa jornada empreendedora que a gente percebe que cada um tem seu espaço de acordo com o que merece. Cada um tem um espaço de acordo com o que cultiva.
Exatamente, com aquilo que constrói, com o que faz, não é? Isso. Então, assim, hoje eu, por exemplo, vai vários profissionais, eu sou coach e mentora, né? Assim, vários profissionais que são coaches e mentores nos meus eventos, que eu faço evento pequenininhos, né? E aí, nesses eventos, vão lá e eu vejo aquilo lá como assim, porque as pessoas que conectam comigo não conectam com outra pessoa. Foi o que eu falei da sintonia. Mesmo. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza e eu acho que vai com o amadurecimento. Durante coisa. Então, às vezes, as pessoas perdem muito tempo com essa coisa. É concorrente, sabe assim, nossa, se eu fizer alguma parceria com fulano de tal, vai levar meus clientes, alguma coisa do tipo. As pessoas perdem muito nisso, as empreendedoras perdem muita energia com isso. E pensar que se eu e você, por exemplo, fazemos a mesma coisa, se a gente juntar, a gente potencializa. Somos mais fortes, não é? Somos Aquela mais história de juntar as velas e a luz é muito maior. muito não é? maior. Ah, eu adoro muito assim. Porque é muito isto, não é? É juntarmos energias e que se calhar até podemos trabalhar na mesma área, mas não trabalhamos da mesma forma, não somos a mesma pessoa, não é? Não. Por exemplo, eu falo assim, hoje eu tenho uma... Eu passei por várias fases e eu divido isso com as pessoas. Eu passei por várias fases porque eu tive uma sociedade que a pessoa mais ou menos me traiu, vamos colocar assim, sabe? Então eu fiquei muito fragilizada. Eu Não saí, é fácil, não não é é? fácil. Eu saí muito fragilizada, eu fui montando as coisas assim. Então qualquer coisa que acontecia, e mulher, infelizmente, mulher não tem um formato muito de apoiar uma outra verdadeiramente, não. Não. Né? E aí o que que acontecia? Quando vê você tendo um brilho um pouco mais, a pessoa tem uma tendência a querer tirar esse brilho, Faz sombra. né? O brilho faz sombra. E aí E a sombra incomoda. incomoda, e como incomoda. E aí o que que eu fui aprendendo nessa jornada? Eu sofri muito, com muita coisa, e eu acredito que muita empreendedora que tá aqui. É difícil você falar que uma não tenha passado pelas coisas. E só que a gente tem que refletir. A gente tem que parar e refletir, porque senão a gente entra no modo todo mundo, né? Se toda a gente vai naquela... É como se fosse uma carreirinha de pessoas seguindo tudo que está acontecendo, né? E se a gente não refletir o que que nos acontece, a gente não tem possibilidade de tomar consciência e mudar. Tal e qual. Né? E aí foi nesse processo, eu tomei consciência, eu percebi tantas coisas que eu mesma estava perdendo de oportunidade em vários sentidos, porque o primeiro ponto, eu não estava me valorizando. Eu não estava Às vezes valorizando. estamos a olhar para o lado, temos que olhar Aqui dentro. não é? Para nós. Eu não estava valorizando a minha jornada, eu não estava valorizando o que eu estava fazendo, porque eu já tinha aprendido tanto, eu já tinha estudado tanto, eu já tinha feito tanto, que para mim aquilo lá era tão simples que eu achava que toda a gente já normal, sabia. não é? Era Quase normal. Não é? E ao mesmo tempo, não era só o do saber, era também assim, eu fazia alguma coisa assim, por exemplo, até voluntariamente, eu fazia, ajudava com isso tudo, e a pessoa me falava, não foi nada, tranquilo. Eu não colocava o meu nome nas coisas. E uma coisa que hoje eu quero trazer para as mulheres que estão aqui na palestra é sobre isso. O que você faz tem muito valor. E você tem que destacar o que você faz. Porque o que eu aprendi na minha jornada é que se você não se vende, se você não se destaca, ninguém vai fazer isso por você. E vem outro tomo que você fez. Exatamente. E facilmente. Entendeu? Facilmente. Então, esse o ponto. Então, assim, a gente olhar para dentro, saber que a gente tem o nosso caminho, mas a gente tem que saber promover o nosso caminho. E temos que ser o nosso melhor vendedor. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas têm um preconceito também com a venda. E eu tinha. Eu acho que todos temos, mais do que preconceito, estas crenças, não é? Que não são nossas, não é? Mas que ficam cá dentro e ficam aqui a buzinar nos nossos ouvidos. E nós realmente temos este papel tão importante. E como empreendedoras temos aqui um papel mais importante ainda. Temos o papel de mostrar à nova geração, aos próximos empreendedores, aos nossos filhos, que realmente também é possível para eles. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente vê uma pessoa ali, hoje em dia, assim, essa parte também da rede social está dando oportunidade para todas as pessoas. Até aquelas pessoas que você fala assim, às vezes, assim, nossa, o que é isto? E você fala, não. Mas assim,
tá tendo chance, tá mostrando. E tem pessoas, e essa pessoa cria aquela coisa que identifica com as pessoas que estão na mesma. Eu falo que são vibes, na mesma vibe, sabe? Então, aí que a gente tem que perceber o seguinte: o que eu quero, quem eu sou e o que eu quero trazer para o mundo, né? Então, assim, como que eu posso contribuir com o melhor que eu tenho? E com o produto ou serviço que eu faço? Como que eu realmente faço a diferença? Então, assim, como é que eu impacto o mundo, não é? E às vezes a pessoa, quando fala em impactar o mundo, ou quando fala de propósito, é muito grande. É um negócio do tamanho do mundo mesmo, literalmente falando. Mesmo. E as pessoas veem uma coisa muito grande. Eu, por exemplo, quando eu fiz coaching, falava um propósito, eu fiquei muito tempo sofrendo. Eu falava, meu Deus, qual que é o meu propósito? Não, deve ser a única que não tem propósito. Assim, a gente tem propósito e qual é o meu propósito? Eu falava, gente, qual que é o meu propósito? Aí, assim, eu via um, tinha coisa, eu via outro. Eu falei assim, eu não consigo encontrar qual que é o meu propósito. E aí, só que assim, eu tava imaginando uma coisa muito grande. Esse era no sentido, o que eu vou fazer pra mudar a minha... Ai, tá, sabe assim, eu não encontrava, nem ia encontrar. Porque o que acontece? A gente tem que começar com o que a gente tem, com o que a gente faz e com pequenos passos. O primeiro é mudar a gente, né? Sempre. E o segundo é você começar com o que você tem. Então, eu falo que você pode estar dentro da sua família, você pode não trabalhar, o seu propósito é impactar a sua família. Você ser uma pessoa melhor, você está impactando no meio ali. Aquelas 4 ou 3 ou 2 pessoas que vivem contigo, não é? Nem que não vivem, por exemplo, eu consegui durante a caminhada minha, assim, eu estava até falando, ontem foi aniversário da minha irmã, a minha irmã teve um caminho um pouco desviado, assim, sabe, adolescente, aquela coisa toda. E eu dediquei para estar com ela, como um irmão, uma mãe dedica. Eu estava ali com ela o tempo todo. E ela saiu desse caminho, voltou a estudar e tudo, que ela tinha parado de estudar. Hoje ela é enfermeira, tem a clínica dela que ela trabalha como enfermeira, mas em estética. E aí ontem ela estava falando assim, Raquel, foi tão bom você não ter me largado. Não ter me deixado. Desistido. Não ter desistido. Imagina se eu tivesse desistido. Eu não teria tido impacto na vida dela. E é uma pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que precisa de muito para ter um propósito, mas a gente tem que começar onde a gente está. E, por exemplo, você vem numa palestra dessa daqui, a pessoa que senta do seu lado, o formato como você trata essa pessoa, isso tem um impacto gigantesco. O formato que você vai tratar, às vezes aquela pessoa precisa ouvir a sua atenção. Você não tem nem noção o como você está sendo influente e está impactando a vida daquela pessoa. Então nós temos assim, o nosso papel na vida é a gente buscar a nossa melhor versão e em todo momento usar palavras construtivas, onde a gente vai construir pessoas. E aí, se a gente estiver com essa missão, o nosso propósito já vai ser realizado. Sem dúvida, potenciar quem está ao nosso lado. Isso. Olha, Raquel, nós ficámos aqui o resto da tarde a conversar com isto, não é? Ficávamos, mas acho que não podemos, acho que temos ali também que aproveitar a conferência. Mas antes de nos despedirmos, Raquel, como é que te podemos encontrar? Como é que podemos saber mais sobre o teu trabalho? Então, o lugar que eu falo assim, que hoje em dia assim, é o lugar assim, que é o cartão de visita nosso. Eu falo no network, olha, hoje não é nem cartão físico, vamos economizar com papel. É as redes sociais no Instagram. Muito bem. O meu é raquelmonteiro.rm, que é o R e o M de Monteiro. E lá eu coloco tudo, assim, tanto dividindo o conteúdo. Agora eu tô entrando, eu tô divulgando muito agora, que é uma missão para mim, de tudo isso que eu falei da história que acontece com as mulheres e que aconteceu comigo. Nessa jornada eu percebi que a gente tem que literalmente se ver como mulheres incomparáveis. Se a gente se vê como mulheres incomparáveis, se a gente busca a nossa essência, o nosso valor e valorizar quem nós somos e o que a gente faz, aí nós estamos vivendo literalmente o nosso propósito e aí nós não vamos ter problema em estar comparando com o outro e preocupando com o que está acontecendo à nossa volta. A gente tem que olhar sim. Eu falo, não é que não vamos olhar. Mas não sempre, não é? Nós temos que olhar assim. Eu falo, a gente tem que ver o que o concorrente está fazendo, no sentido de entender o que ele está fazendo. Não é imitar, não é inspirar, é você entender o que está fazendo para você perceber
como que eu posso crescer. É como se o concorrente fosse o seu inspirador para crescer. Uhum. O motivador, não é? O motivador, tipo, bora lá crescer. Entendeu? É assim, então se calhar vamos por ali, não é? É isso. E aí o que eu quero, assim, estou trazendo agora, nesse momento, no perfil, é muito isso. Além da mentoria que tem, tudo, mas nesse momento eu estou trabalhando assim, é pregar na cabeça das mulheres que elas são mulheres incomparáveis. E não há ninguém que nos pare. Não. É isso. Olha, Raquel, muito obrigada. Obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Foi uma conversa maravilhosa. Ficámos aqui o resto do dia, mas temos que aproveitar a Temos. Eu te agradeço muito, agradeço o Grupo Mulheres à Obra. Então, e vamos agora finalizar aqui com chave de ouro. Sim, é verdade. Olha, e quanto a nós, vemos no próximo episódio. Até breve. Até breve. E assim chegou ao fim mais um episódio do podcast Mau Pod Talks. Subscreve o nosso podcast e partilha com uma amiga para chegarmos a mais mulheres à obra. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá!